Fala galera, tudo bem? Fim de semana tem várias coisas acontecendo em relação às principais ligas, né, da Europa e reta final de temporada, então são vários os assuntos possíveis. A gente poderia falar aqui sobre a reta final da Copa da Alemanha e a despedida do Nagelsmann do Leipzig, que vai ser uma final contra o Borussia Dortmund, né? O Borussia Dortmund atropelou o Holstein Kiel, que tinha eliminado o Bayern, que era a surpresa dessa reta final, mas pode ser uma despedida e tanto no Leipzig, já que já está anunciado que o Nagelsmann vai para o Bayern, inclusive o Leipzig já anunciou a contratação do Jesse Marsch, que era mesmo esperado no vídeo em que eu falei sobre a saída do Nagelsmann para o Bayern. Eu até citei o Jesse Marsch. Então, assim, esse é o cenário na Alemanha. Dá para falar sobre a França, com essa disputa muito boa. Inclusive, domingo tem confronto direto entre Mônaco e Lyon, mas PSG e Lille venceram. Burak Yılmaz de novo, brilhando. Impressionante momento do Burak Yılmaz, né? Tem sido fundamental para o líder Lille. Esse cenário na França, falei do cenário da Alemanha. Daria para falar sobre o Manchester City muito próximo, podendo ser campeão, inclusive matematicamente falando, no domingo, dependendo do resultado do Manchester United, justamente no jogo contra o Liverpool. Na Espanha, a disputa está acirradíssima entre os quatro, né, já que o Sevilla acabou entrando na disputa também com o Atlético, com o Real Madrid, com o Barcelona, né? E na Itália, a gente pode falar de um jogo desse sábado que não garantiu matematicamente ainda o título, mas que deixou a Inter muito perto da confirmação, que é apenas uma questão de tempo, né? Então, assim, tem vários assuntos possíveis, mas quase todos eles dependendo de alguma coisa para acontecer. Então, acho que dá para aproveitar essa oportunidade para falar sobre um aspecto que não é exatamente o vídeo do título da Inter. Eu pretendo fazer um vídeo falando sobre a temporada, sobre o mérito do trabalho do Conte, transformações ao longo da temporada, e tem vários aspectos legais para a gente falar quando acontecer. Pode até que seja já nesse, pode até que seja, pode até ser que seja já no domingo, caso a Atalanta não vença o Sassuolo. Então pode ser que eu grave um outro vídeo sobre a Inter, mas esse aqui eu quero falar mais, na verdade, é sobre o Lukaku, porque a Inter venceu o Crotone, rebaixou o Crotone matematicamente, que também é um clube, é um time que renderia alguns assuntos paralelos, por exemplo, o fato de ter sido um time que competiu muito mal defensivamente, mas que competiu muito bem ofensivamente. Então o Crotone foi um time interessante de ver, promoveu jogos bons muitas vezes, mas com uma defesa muito vulnerável, embora no ataque tenha destaques, né? O Júnior Messias, que é uma história bem interessante, a forma como ele conseguiu chegar à elite do futebol italiano, o Simi, uma história e tanto, com números muito relevantes também, já que é um atacante do rebaixado que vai conseguindo números muito expressivos na Série A, mesmo assim segue fora dos planos, pelo menos por enquanto, na seleção da Nigéria, enfim. Esse é um outro capítulo também. Mas para focar no Lukaku, e o Lukaku foi importante na vitória da Inter sobre a equipe do Crotone, mas nem foi o principal protagonista, até porque o Eriksen sai do banco, Eriksen e Alexis Sanchez constroem um lance de 1-0 com a participação do Lukaku, e a assistência vai para o Lukaku. Então assim, a Inter é campeã italiana, é uma questão de tempo, né? Vai ser oficialmente, pode-se já ser nesse domingo, se a Atalanta não vencer o Sassuolo. Qualquer tropeço da Atalanta já garante o título da Inter. Mas independentemente disso acontecer agora ou na próxima semana, a Inter vai enfrentar a Sampdoria no próximo sábado, independentemente de quando isso acontecer, acho que tem um fato que precisa ser destacado, que é a temporada do Lukaku. Entre outros destaques, a Inter teve momentos de diferentes funcionamentos e diferentes virtudes dentro do campeonato. Se a gente for olhar para a primeira parte, era a Inter do melhor ataque. Se a gente olhar recentemente, já é a Inter mais da melhor defesa, porque o ataque já não tem produzido tanto nas últimas rodadas como em outros períodos. Mas nem por isso dá pra gente dizer que a produção ou que a importância diminuiu por parte da dupla de frente. E aí eu tô falando especificamente de Lautaro e Lukaku, uma dupla que decide muitos jogos, que desequilibra muito, e o Lukaku em especial chegou a uma marca importante, e isso que serve também como gancho pro vídeo. A Opta publicou no Twitter que o Lukaku chegou agora, né? O Lukaku já estava com 21 gols, é o vice-artilheiro do campeonato, tá atrás só do Cristiano Ronaldo, e ele agora é o líder de assistências, empatado com o Quadrado. Claro que isso pode mudar à medida que a rodada tem os seus próximos jogos, mas o Lukaku chega a 10 assistências. E desde que a Opta começou a registrar estatísticas na temporada 2003-2004, nunca um jogador no campeonato italiano tinha conseguido fazer pelo menos 20 gols e 10 assistências. E é realmente um feito e tanto. E quando a gente fala do Lukaku, a gente precisa falar de uma participação que vai além dos números também. Porque eu não gosto muito da redução à avaliação a certas estatísticas também. Não é olhar ali para a lista das estatísticas e a partir delas querer cravar. Foi bem, foi mal, tá ótimo, não tá bom. É claro que alguns números são relevantes. Por exemplo, quando você olha para essa participação direta de gols que o Lukaku tem na temporada. Mas vai muito além a influência dele para a Inter. E é aí que eu queria chegar, porque talvez a gente caia em um ponto que eu sempre bato nessa tecla aqui, que é como
o direcionamento para premiações individuais ficou um pouco torto quando a gente passou a considerar que um jogador digno de prêmios individuais é aquele que se destaca em um time que coletivamente foi campeão de alguma coisa, ou foi longe em alguma competição internacional, uma competição continental, e não foi o caso da Inter, né? A Inter não conseguiu chegar ao mata-mata da Champions, foi uma grande decepção, mas nem por isso o Lukaku está distante dos melhores jogadores da temporada na Europa. O Lukaku é um dos nomes, não só do campeonato italiano, mas da temporada europeia. A temporada 2020-2021 certamente tem o Lukaku ali, no mínimo entre os 10 melhores jogadores da temporada. E aí vocês podem ficar à vontade nos comentários, porque dá pra discutir se não é top 5, se não é top 3, enfim, aí é de cada um. Mas até pra não fiz esse exercício de tentar montar ranking e tudo, e eu nem sou muito fã de ficar ranqueando esse tipo de coisa, mas acho que dizer que ele tá entre os 10 principais jogadores da temporada europeia não tem nenhum tipo de absurdo aí não. Aliás, longe disso, acho que até por baixo isso. Mas aí é que tá... A gente não precisa necessariamente olhar para a Inter e falar, a Inter fracassou na Champions, então o Lukaku não pode estar entre os melhores jogadores da temporada. Eu acho que isso é uma distorção completa de uma avaliação individual de um jogador. E o Lukaku foi muito importante até como o cara que carrega o ataque, carrega a construção ofensiva. Se a gente for olhar para as últimas semanas, nem sempre o gol decisivo foi dele, nem sempre a própria assistência foi dele, mas quantas vezes não parte dele a arrancada que quebra a defesa, que inicia o ataque, o pivô que dá continuidade à jogada, a forma de receber de costas, receber o primeiro contato, sustentar a posse da bola, girar e acelerar, trombar e ganhar do defensor. São tantas as formas diferentes que o Lukaku encaixa nessa aceleração da Inter para atravessar o campo, na forma de superar defensores, na forma de iniciar ou concluir os ataques. O tamanho da influência do Lukaku na construção ofensiva da Inter, nos gols da Inter e na construção dos placares da Inter, é uma contribuição, assim, é uma influência das mais altas. Então acho que a gente não pode ignorar o Lukaku de debates sobre destaques da temporada, e é claro, sempre vai dar preferência de cada um, não tô falando que tem que estar tem que ser o melhor, tem que estar entre os... Não, é de cada um, não tem problema nenhum com isso. Mas a gente precisa listar o Lukaku entre os destaques da temporada. E não é a ausência da Inter na Champions que pode servir por si só para tirar esses méritos dele. E é muito relevante o que ele está fazendo no campeonato italiano, como eu falei, não só pelas estatísticas, mas pelo que a gente enxerga em campo. Então é uma Inter que, quando jogou bem dentro da temporada, geralmente tinha o Lukaku decidindo e brilhando. Quando jogou mal, geralmente tinha o Lukaku decidindo e brilhando. Então esse é um aspecto muito impressionante, né? Claro que não só o Lukaku, o Lautaro também, muitas vezes a parceria entre eles, mas o Lukaku certamente num nível acima, quando a gente olha para essa dupla, com vários outros elementos que foram importantes ao longo da temporada também da Inter. Então não é querer dizer que é só um ou só outro, até por isso eu falei que pretendo fazer um vídeo especificamente sobre a temporada da Inter, aí para fazer uma análise de uma forma mais abrangente, para falar sobre o trabalho do Conte, transformações, adaptações, por exemplo, com o Eriksen achando um lugar depois de um tempo decepcionando, ele conseguiu se firmar, virou uma peça importante, enfim... A gente pode falar de vários aspectos da rotação, de um elenco mais preenchido, mais inchado, no bom sentido, né? Um elenco mais recheado, no caso, que o Conte passou a contar e por isso pôde rodar dentro das partidas, de uma rodada para outra. O calendário acabou ficando um pouco mais vazio. Enfim, isso tudo é assunto para o vídeo específico de título da Inter, que pode já ser até nesse domingo o título, se a Atalanta tropeçar. Mas sendo agora ou não, é só uma questão de tempo. E no caso do Lukaku, aí já é atemporal, a gente pode, em qualquer momento da temporada, daria para fazer esse destaque, daria para direcionar um pouco mais o olhar para um dos grandes atacantes do futebol europeu nessa temporada, sem dúvida alguma. Aliás, esse é um tema que eu várias vezes deixei passar aqui, mas acho que é uma temporada de muitos destaques entre os centroavantes, de diferentes características, mas é muito interessante olhar para o número de centroavantes se destacando com diferentes perfis, encaixes, características individuais, mas sendo fundamentais para os seus times. E não apenas os times que são os campeões, porque não é esse o ponto para mim aqui. Quando a gente vai falar de avaliação individual, é claro que você ser o destaque de um time campeão tende a te projetar mais, mas você pode ser um destaque de um time rebaixado e mesmo assim vai merecer a avaliação individual se você tiver jogado bem. Então uma coisa não precisa estar relacionada diretamente à outra, não precisa ser uma coisa dependente da outra. Acho que esse é o principal ponto quando a gente fala em reconhecimento. E basta olhar para o campeonato italiano, para essa temporada, para reconhecer o altíssimo nível do Lukaku. Então não adianta o discurso de, mas e na Champions? Mas não jogou Champions. Não importa, né? Nesse caso não importa. Olhando para onde ele entrou em campo, onde ele atuou,
ele esteve muito bem e é o grande nome, possivelmente o melhor jogador do campeonato italiano nessa temporada. O espaço está aberto para vocês deixarem aí os comentários de vocês também. Um abraço para todo mundo, se inscreva aí no canal também, deixa a curtida no vídeo, até a próxima.